Nesta passagem o Messias deixa claro, ao se referir ao corpo de Pedro como sendo igreja. Pedro é tradução de pedra, rochedo. E sobre esta pedra, no corpo de Pedro edificarei minha igreja. Na religião católica ensina que foi Pedro que fundou o catolicismo, o que é uma grande mentira, já que o catolicismo foi fundado por Constantino no ano de 325, onde o mesmo criou o Concílio de Niceia, promulgou os ritos, os textos canônicos e se tornou o pontífice máximo. Como Pedro fundou o catolicismo se o mesmo foi criado há mais de 200 anos após sua morte? Sem falar que não é mencionado nenhuma igreja católica em Apocalipse por ocasião das cartas às 7 igrejas. O sistema religioso, principalmente o católico, criou várias mentiras a fim de enganar o povo, os levando a acreditar em falsos ensinos, que se deve adorar e orar ao Pai em templos de pedra e tijolo, que devemos nos reunir nesses templos criados por homens. Isso inclui adulterações e más interpretações das Escrituras. Um exemplo é a passagem de Hebreus 10, 25, usada pelos religiosos para justificar a reunião em templos, mas que no original grego apresenta outro significado. Veja: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não abandonando o apego, tanto quanto eles eram agradáveis, e então eu acho que você poderia garantir o dia. No texto original grego deste versículo, não é mencionado deixar a congregação, o que mostra que houve adulteração, a fim de induzir ao erro, nos levando a crer que temos que congregar. Outro versículo também muito usado é o de Mateus 18, 20, o qual afirma que o próprio Messias ordena a se reunir. Veja: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2200, 2 ou 3 anexos ao nome original estavam entre. Vê-se que se trata de outro versículo totalmente adulterado, a fim de induzir o povo ao erro, levando-os a acreditar que o próprio Messias ordenou a se reunir. O sistema religioso adulterou várias passagens bíblicas para nos enganar, nos fazendo acreditar que devemos nos reunir em seus templos de pedra, o que não passa de uma heresia e ensino humano. É um engano tão absurdo que para eles a pessoa só é igreja se congregar fisicamente, e como fica um acamado em um hospital que não pode sair dali ou uma pessoa que mora em um local isolado, essas vão deixar de ser igreja só por não frequentar esses templos e se reunir. Não existe congregação física, reunião de pessoas para se tornar igreja. A congregação é espiritual. Cada um é igreja individualmente. Cada um é membro do corpo do Messias. Todos que partilham do Espírito do Pai é a igreja do Messias. Não existe desigrejado, pois nós somos a igreja. Nosso corpo é o templo vivo do Pai. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Pai, e que não sois de vós mesmos? O sistema religioso com seus falsos líderes enganam a muitos, os fazendo acreditar que só são igreja quando se reúnem em seus templos. Mas se eles mesmos são divididos, como então estão em congregação? Só no Brasil existem mais de 30.000 denominações cristãs diferentes, cada uma com sua doutrina, seu líder religioso, seus ensinos, cada uma com sua placa e nome diferente, e todas divididas, onde cada uma se intitula como a salvadora e sempre acusando as demais. Como dizem que são igreja, que estão congregando-se, estão todos divididos. Em um meio em que há rivalidades, separações, cada um seguindo a um ensino e a um Cristo diferente. Quero dizer com isto, que cada um de vos diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vos batizados em nome de Paulo? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não existe rebanho dividido. A igreja do Messias não está dividida. Não existe eu sou a universal, eu sou o católico, eu luterano, adventista, batista, etc. A igreja do Messias é única, um só rebanho, e é formada por todos aqueles que aceitam a verdade e sabem que seu corpo, e não essa infinidade de denominações, é seu templo. Igreja são pessoas, e não construções humanas. Seu templo é o ser humano, criado pelo Pai, ser vivo, o qual habita seu sopro de vida e o Espírito da verdade. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Em qual templo de pedra foi soprado o fôlego de vida do Pai? O Pai não habita em templos de alvenaria feito por mãos humanas. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Ora, nas Escrituras em nenhuma passagem tanto o Messias como os discípulos nos ensina a adorar o Pai em templos. Muito pelo contrário, o próprio Messias condenou o templo de pedra e em seu lugar instaurou o verdadeiro templo que é nosso corpo. Somos criação do Pai, fomos feito imagem e semelhança dele, porque ele deixaria de habitar em nosso corpo feito por ele para habitar em construções feitas por mãos humanas. Nós somos a igreja, o templo criado pelo Pai, onde seu Espírito habita e onde devemos adorá-lo, segundo nossas obras em amar o próximo e onde devemos orar a ele em secreto no nosso íntimo. Saia do engano religioso, o qual adulterou as Escrituras, para induzir o povo ao erro, os fazendo acreditar que o Pai habita em construções, que temos que nos reunir para sermos igreja. Tudo heresia, criado por homens a fim de obter lucro e enganar a muitos. Nosso Messias já nos alertou acerca deste engano, o chamando de porta larga e caminho espaçoso, e que muitos seguiriam por esse caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja à sua volta a quantidade de templos religiosos, cada um com um ensino diferente ao gosto de cada pessoa, e todos ostentando suas enormes portas, largas e espaçosas. Veja como é simples entrar por elas, fazer parte desse engano. Veja a infinidade de pessoas que fazem parte dessas denominações. Muitas vezes somos até convidados por entes, amigos e até desconhecidos a conhecer esses templos. Pois nada mais são do que o caminho espaçoso e a porta larga a qual o Messias se referiu e que muitos seguem por ele. Nosso Messias não nos chamou à escravidão a fim de ficarmos presos nesses templos frios e sombrios, com suas falsas doutrinas e ritos. Ele nos chamou à liberdade, ao culto verdadeiro do Pai, através do nosso Espírito. Não siga o caminho espaçoso e nem entre pelas portas largas da religião. O único caminho é o estreito, o Messias, o qual nos guia e habita em nós, seu templo vivo onde o cultuamos através do amor ao próximo.